Esta é a forma geral de uma equação diferencial ordinária que tem solução, ou possível solução, da forma y em termos de uma variável independente x. Nós já vimos que para esta equação diferencial ordinária ser linear, nós devemos ter y e suas derivadas de até ordem n aparecendo de forma linear na equação diferencial. Então vamos escrever a forma mais geral possível para uma equação diferencial ordinária linear de ordem n. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho uma função a0 que pode depender de x, vezes y derivado n vezes, mais outra função a1 de x, vezes derivada de ordem n menos 1 de y, e assim por diante, até chegar a n de x vezes y, e aqui do lado direito eu coloco uma função de x que não multiplica nenhum termo envolvendo y. Bom, esta equação é linear porque então y e suas derivadas aparecem sozinhas, ou seja, não aparecem multiplicadas por outros termos envolvendo y ou suas derivadas. Nós vamos, a partir de agora, restringir o nosso estudo a certos tipos de equações. Em primeiro lugar, nós vamos supor que a ordem das nossas equações agora é 2. Ou seja, vamos tratar equações de segunda ordem. A razão para isso é que, bom, em primeiro lugar, porque é mais simples, porque nós estamos iniciando o estudo desse tipo de equação, então convém partir do caso mais simples. Mas equações de segunda ordem em si têm importância bastante grande, porque elas servem como um protótipo para os métodos que podem ser facilmente generalizados para equações lineares de ordem superior. Além disso, inúmeras equações fundamentais da física podem ser formuladas em termos de equações diferenciais de segunda ordem, né? Por exemplo, a segunda lei de Newton, como nós já vimos várias vezes, é dada em termos de uma equação diferencial de segunda ordem. E vários sistemas mecânicos ou elétricos ou de diversas naturezas que nós vamos estudar são descritos por equações diferenciais de segunda ordem. Em segundo lugar, nós vamos iniciar o nosso estudo desse tipo de equação com as chamadas equações homogêneas, ou seja, aquelas onde o f de x é identicamente igual a zero. Certo? Então, estas equações são chamadas homogêneas. Bom, a razão para isso vai ficar clara mais adiante quando nós resolvermos as equações não homogêneas. Nós veremos que resolver a equação homogênea é uma etapa fundamental para nós obtermos a solução geral da equação com f de x diferente de zero. Bom, então a nossa equação, ou as nossas equações serão daqui para frente
do seguinte tipo: A0 de x vezes y, duas linhas, mais A1 de x vezes y linha, mais A2 de x vezes y igual a zero. Bom, eu vou supor que estas funções A0, A1 e A2 são funções contínuas, pelo menos no intervalo de interesse. Então, contínuas no intervalo, digamos, I. Além disso, nós vamos supor que a função A0 é diferente de zero no intervalo de interesse. Nós vamos mais adiante estudar soluções deste tipo de equação, onde o A0 pode ser igual a zero em algum ponto. Esses pontos são denominados pontos singulares da equação. Pontos que não são singulares são denominados pontos regulares da equação diferencial. Então, por enquanto, nós vamos nos preocupar somente com pontos regulares de uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. Bom, eu vou fazer o seguinte, como esse termo A0 é diferente de zero, eu vou dividir toda esta equação por A0 e vou escrevê-la numa forma padronizada, que é esta aqui. Isto equivale a fazermos A0 de x igual a 1 ou dividirmos toda a equação por A0. E, claro, renomearmos os coeficientes. Uma equação diferencial linear como esta tem uma propriedade notável, que é a seguinte, é o chamado princípio da superposição linear. Tomemos duas soluções desta equação diferencial. Então, se y1 e y2 são soluções, uma combinação linear destas duas soluções, onde C1 e C2 são constantes, também é solução. Isso nós podemos verificar imediatamente. Vamos substituir esta combinação linear na equação diferencial original, usando a hipótese de que y1 e y2 são soluções, e vamos verificar que a equação diferencial é realmente satisfeita. Então nós temos aqui, substituindo a segunda derivada de y, nós temos C1 y1 mais C2 y2, duas linhas, mais A1 C1 y1 mais C2 y2, linha, mais A2 vezes C1 y1 mais C2 y2, isso aqui é igual a zero. Bom, é claro, esta é a equação diferencial. Vamos ver se ela é realmente satisfeita, ou seja, se o lado esquerdo é realmente igual a zero. Então nós temos aqui C1. Vamos separar, vamos distribuir a operação da derivada nestas somas e neste produto por constante escalar.
A derivada é um operador diferencial linear. Então, o que significa? Ela se distribui linearmente nesta combinação linear. Então, nós temos C1 vezes y duas linhas mais C2. y2 duas linhas. E a mesma coisa aqui, A1, C1, y linha mais A1, C2, y2 linha, A2, C1, y1, mais A2, C2, y2 igual a zero. Vamos separar agora todo mundo que multiplica C1 e C2. Então, com C1 em evidência, nós temos y1 duas linhas mais o próximo termo que envolve C1 é este aqui. Então, é A1 y' mais A2 y1, que é este termo que está aqui. Agora, quem multiplica C2 é y2, duas linhas, mais que é este aqui, mais A1 y2 linha, mais A2 y2. Então, é este termo aqui e isto é igual a zero. Por hipótese, estes termos que estão aqui devem ser iguais a zero. Portanto, a equação é satisfeita, ou seja, nós obtemos uma identidade. Portanto, uma combinação linear de duas soluções de uma equação diferencial linear é também uma solução da equação. Nós dizemos, além disso, que duas soluções y1 e y2 são linearmente independentes se y1 dividido por y2 não for constante. Porque se eles fossem proporcionais, é claro que nem sequer haveria sentido em se fazer uma combinação linear entre as duas funções. Porque senão uma constante absorveria a outra, né? E nós não teríamos combinação. Bom, eu vou definir ainda outra grandeza útil, que é o chamado Wronskiano, ou determinante de Wronski, dessas duas soluções, y1 e y2. Ele é denotado por este símbolo, W, y1, y2. O Wronskiano é o determinante da matriz formada pelas funções y1, y2 na primeira linha, y1 linha, y2 linhas na segunda linha. Ou seja, y2 linha menos y2, y1 linha. Então é claro que se
as duas funções y e y2 são linearmente dependentes, ou seja, são proporcionais uma à outra, esse determinante aqui é zero. Certo? E é possível também mostrar que se y1 e y2 são linearmente independentes, esse determinante aqui sempre será diferente de zero. Eu não vou mostrar formalmente isto aqui, vou deixar como uma afirmação. Então, se y1 e y2 são linearmente independentes, num dado intervalo, claro, então o Wronskiano é diferente de zero neste intervalo onde estas funções são linearmente independentes. Por exemplo, vamos supor que nós temos a seguinte equação diferencial: x² vezes y duas linhas menos 2y igual a zero. Duas soluções para esta equação diferencial são as seguintes. Eu vou simplesmente apresentar essas soluções. Por enquanto, eu não vou me preocupar com um método para encontrá-las. Eu vou simplesmente apresentá-las e nós podemos verificar que realmente elas satisfazem a equação diferencial. Uma solução é x², a outra solução é igual a 1 sobre x. Bom, primeiro vamos verificar que y1 igual a x² é realmente solução da equação diferencial. Tá? Vamos dizer assim, y1. Então, y1 substituída na equação diferencial vai ser x² vezes, qual é a derivada segunda de y? A derivada primeira. Primeiro vamos colocar a derivada primeira aqui. y' é 2x, y duas linhas é igual a 2. Então eu tenho x² vezes 2, menos 2 vezes y, que é x², que é igual a zero. Então isso aqui implica, isso aqui é uma identidade, o que significa que y1 realmente é a solução. Para y2, o que nós temos? A primeira derivada, aqui é y2. A primeira derivada desta função, qual é? Menos 1 sobre x². A segunda derivada de y2 é 2 sobre x². Então agora eu vou fazer substituir y2 na equação diferencial. Então eu tenho x² vezes y duas linhas, que é 2 sobre x² menos 2 vezes x². Perdão, 2 vezes y, né, que é 1 sobre x. É claro que isso aqui dá zero, certo? Eu simplifico este x² com x², sobra 2 sobre x menos 2 sobre x, que dá zero, que também é uma identidade. Então nós verificamos que y2 igual a 1 sobre x é também solução da equação diferencial. Portanto, a combinação linear dessas duas soluções, C1 vezes x² mais C2 vezes 1 sobre x, também é solução.
E é claro que essas duas soluções são linearmente independentes, né? Porque é só fazer a razão y2 sobre y1, que isso aqui vai dar então 1 sobre x ao cubo, que é obviamente diferente de constante, ou seja, a solução é Li. As duas soluções são linearmente independentes entre si. O Wronskiano de y1 e y2 é então dado por y1, y2 perdão, y1, y2, y', y2'. Então isso aqui vai me dar y1, que é x ao quadrado, vezes y2', que é menos 1 sobre x ao quadrado, menos y2, que é 1 sobre x, vezes y1', que está aqui, que é 2 vezes x. Isto aqui me dá menos 1, e aqui também vai me dar, eu tenho menos 2, ou seja, o resultado é menos 3.